dízimos. É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Marcos 12, 14, B e C. São duas perguntas que envolvem 4 respostas, 4 opções de grupos que conviviam com Jesus naquele tempo. A primeira pergunta é quanto à legalidade, à liceidade do imposto. É lícito ou não pagar o imposto? E a segunda questão era se devia pagar o imposto ou não. Sendo lícito ou não, se pagaria ou não. Aqueles que achavam que era lícito e devia pagar eram os herodianos. Foram aí perguntar a Jesus se deviam pagar ou não, junto com os fariseus. Os fariseus não concordavam com os impostos, mas acabavam pagando, eram colaboracionistas. E a maior parte da população que também não concordava com aqueles impostos pesados, mas tinha que pagar. Os romanos cobravam com a mão pesada. Mas tinham também aqueles que achavam que eram lícitos, mas não pagavam. Tinham os essênios, aqueles que viviam isolados, e até os romanos nem podiam cobrar aqueles impostos, e eles acabavam não pagando. Pagavam entre si para o sustento da comunidade, aqueles impostos internos deles. Achavam lícitos, mas os impostos romanos não pagavam. E tinha também aquele quarto grupo que não concordava com os impostos, não achavam que eram lícitos e não pagavam. Proibiam até os seus seguidores de pagar, que eram os zelotas. Como é que Jesus vai se deparar com essas duas questões, as duas perguntas? Primeiro ele pede a moeda do imposto e pergunta de quem é a imagem que está aí nessa moeda. Se eles tivessem dado a moeda lá do templo, não teria aquela imagem de César, porque a imagem romana, a moeda romana, que era o pagamento do imposto, tinha a imagem de César. Mas a imagem lá na moeda dos judeus do templo não tinha, né? Mas Jesus pediu a moeda que eles pagavam o imposto. Jesus mesmo pagou o imposto do templo, como tem em outra passagem do Evangelho, que Jesus manda Pedro pagar o imposto por ele e por Jesus. Mas, diante dessa segunda questão do pagamento ou não, Jesus vai responder com uma frase basilar, vai se tornar clássica. Dar a Deus o que é de Deus e a César. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a virtude da justiça, a virtude cardeal, que diz que devemos dar a cada um o que lhe é devido. Se nesse mundo, no tempo, nós devemos pagar os impostos que são legais, que são devidos, muito mais devemos dar a Deus o que lhe é devido, em honra, em gratidão, em louvor a Ele, que é a virtude da religião. Então, nesse dia de hoje, eu convido você a meditar sobre essa justiça, a virtude da justiça e a virtude da religião. Você tem pago os seus impostos como lhes são cobrados ou tenta sonegá-los? Um dia será pego, né? A gente acaba sendo pego se começarmos a não pagar aquilo que é devido. Mas, principalmente, nós devemos dar a Deus o que lhe é devido. Ter o seu momento diário da oração, ter aquele momento dominical, que é o dia reservado para o Senhor, e, principalmente, também ser justo e leal também com as obrigações da comunidade, da igreja. É aquele 5º mandamento da lei da igreja, né? Pagar o dízimo. Antigamente era esse o mandamento, pagar o dízimo segundo o costume. Mas a igreja modificou e hoje o mandamento, segundo o catecismo, é contribuir para as necessidades materiais conforme as suas possibilidades. Se você pode mais, pague mais. Se você pode menos, dê conforme as suas possibilidades. Na sua paróquia, na sua comunidade, no lugar onde você presta aquele devido culto a Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. Deus te abençoe e até amanhã.